pessoal, como vai? Tudo bem? Eduardo Norato aqui. Talvez você já me conheça, talvez não, mas eu tô aqui para ajudar você que é empreendedor, você que trabalha com TI, a atingir um novo nível e dobrar o seu faturamento aí. Então, se você não se inscreveu no canal ainda, eu espero que vai lá, se inscreve no canal, dá um joinha para ajudar no algoritmo aí. E nós vamos dar continuidade naquele conteúdo do último vídeo aí, que foi onde eu tentei explicar para vocês qual que é o meu mindset com relação quando eu estou diante de um novo desafio. De repente uma nova ferramenta, de repente um novo produto que eu preciso conhecer. Então, a ideia aqui, como já deve ter ficado claro para você, é ir além do conteúdo técnico, é ir além daquilo que é o simples. Vocês vão ver algumas diferenças aqui. Primeiro que eu estou na webcam do computador, você vai ver que a qualidade é um pouco inferior, mas eu já disse isso aqui, eu sei que você não está aqui para ver minha cara bonita, então o importante é que você veja bem o conteúdo e me compreenda bem. Eu espero que o áudio esteja claro, eu acho que tá bom aí para você, você consegue me entender direitinho. Dito isso, nós vamos dar continuidade naquilo que eu falei da última aula. Então assim, qual que foi a ideia lá atrás? Primeiro, eu tinha uma nova necessidade, né? E possivelmente eu comece a postar alguns conteúdos aqui relacionados à ferramenta de virtualização Proxmox. Eu já tenho uma máquina física, um host, onde eu testo as minhas coisas, só que eu uso lá o Hyper-V. Então, para que eu pudesse fazer essa experimentação, eu precisaria rodar o Proxmox, que é uma ferramenta de virtualização, dentro de uma outra ferramenta de virtualização, que é o VMware SXI. E aí o que eu fiz foi pesquisar. E aí a minha ideia lá, e eu acho que isso ficou claro, é mostrar para você como que eu faço quando eu preciso pesquisar, para onde eu vou. E eu gosto de, ao iniciar o trabalho ou ao iniciar a atividade, e isso seja tanto para experimentação, quanto quando eu preciso fazer isso num cliente, em ambiente de produção, o meu objetivo sempre é tal com o máximo de informações possíveis, né? É saber se funciona e tal. Então eu fiz uso das ferramentas ali de inteligência artificial e fui na documentação do fabricante para saber quais são as exigências mínimas de hardware. E agora o que a gente vai fazer aqui é criar uma máquina virtual. Então bora fazer, bora configurar a nova máquina virtual com as especificações que ele falou lá para mim na documentação. Então, criar uma nova máquina virtual, deixar o padrão aqui, né, que é a versão do Workstation com compatibilidade. Você pode fazer essa máquina virtual compatível com versões anteriores, né? E aqui eu não vou falar de como configurar o Workstation, tá? Eu vou direto lá no meu download que eu fiz do Proxmox. Lá ele diz que o Proxmox ele é baseado no Debian, né? Então, vamos achar o Debian 64 bits, Debian 6, 64 bits, não, Debian 6 não, última versão, 64 bits. Bom, eu fui dar uma confirmada nessa questão da versão do Linux, tá? E aí eu verifiquei que ele utiliza o Linux Kernel 6.10. Então eu vou em outro Linux, versão 64 bits, não mais no Debian 12.x aqui, porque o Debian 12 era a base de uma versão anterior do Proxmox. Então eu vou utilizar o Linux que ele falar, que é o 6.10. Então está dentro dessa categoria aqui. Aqui eu vou chamar de Proxmox, vou deixar no caminho original, vou deixar aqui 4 processadores virtuais e vou colocar para essa máquina virtual 8 GB. Eu tenho bastante memória aqui, é para teste, então a gente não vai rodar nada pesado. 8 GB, vou deixar como NAT mesmo a configuração. Na realidade aqui eu vou fazer diferente, vou deixar como NAT. E bora seguir aqui com as instalações. Vou colocar 100 GB aqui para o VHD, Proxmox e bora lá. Aí vamos ver como que ele se comporta aqui. Vou dar uma acelerada no vídeo, porque essa parte aqui vocês não precisam, porque é basicamente a instalação dele da maneira como que você faz numa máquina virtual, numa máquina física, né? Então, vou instalar ele aqui com a interface gráfica. Vamos seguir. Talvez ele leve algum tempo, então na parte que ele levar algum tempo aqui que não tiver interação, eu acelero. Legal, olha só. Aqui ele está reclamando daquele problema que eu tinha visto lá. Deixa eu ver se dá para aumentar isso aqui, hein? Stretch. Free stretch. Legal. Ele está dizendo que não tem a configuração
para virtualização de hardware. E é aquela configuração lá da virtualização alinhada que ele falou que tinha que ter lá. E aí eu vou... ele vai deixar instalar. Interessante. Vou instalar nos 100 GB mesmo. Deixar tudo padrão aqui. Deixar o meu horário aqui do Brazilian Português. Vou criar uma senha de teste aqui. Vou deixar com o que ele pegou automaticamente aqui. E aqui é o seguinte, tá, pessoal? Eu vou fazer a instalação, vou seguir com o que ele está falando aqui, propondo. Esses IPs aqui que ele pegou é tudo da forma com que está configurado o meu VMware aqui. Ele está entregando um IP dessa faixa de forma automática. Então eu vou deixar ele instalar, mas assim que ele instalar, eu quero ver para habilitar aquela função para a gente eliminar aquele erro que ele estava dando, que era o erro da falta de virtualização, né? Então, no VMware, deixa eu ver enquanto ele instala ali, se eu já consigo ver aonde fica isso aqui. Talvez ele não me deixe habilitar, né? Aqui em opções, avançado, ó, legal. Aqui é onde eu habilito, tá vendo? O VTD, né, no caso da Intel, ou a AMD-VR, quando eu tenho acesso. Então eu vou, assim que desligar, né, assim que ele concluir aqui, eu já vou habilitar essa função aqui para a gente parar com a reclamação. E aí a gente já vai conseguir fazer o teste no ambiente novo aqui. Excelente, parece que concluímos. Então, boot normalzinho aqui. Legal. Então aqui ele já cria ali a nossa URL de acesso padrão nele. Bora lá, vamos acessar e dar uma olhada como é que funciona. Bom, aqui eu estou acessando pelo meu navegador lá o endereço que ele me deu, que é o que ele gerou automaticamente. Ele dá o erro ali de certificado. Root. E a senha que eu criei lá. Ah, legal. Aqui ele está reclamando que eu não tenho uma inscrição para esse servidor. Isso daqui é só um aviso, porque o Proxmox ele tem a opção da gente conseguir fazer ali uma inscrição para suporte, tá? Só que eu vou fazer uma coisa antes. Eu vou fazer a habilitação daquele recurso, que é de virtualização. Vou mostrar para vocês aonde é isso aqui, dentro do VMware Workstation. Então eu vou desligar. Deixa eu ver como é que eu faço para desligar esse cara aqui. Vamos dar um shutdown nele aqui. Ele tem um shell aqui, eu prefiro dar por aqui. O comando do Linux. Shutdown. Para ele matar a minha máquina virtual aqui. Vamos dar uma olhada lá. Bom, bacana. O meu comando matou aqui a máquina virtual. Aqui é onde eu faço a edição do recurso que eu preciso. Então aqui na parte de processador, eu tenho aqui, ó, virtualizar o Intel VTX, que é o recurso que ele precisa. Vou virtualizar os contadores de CPU e a memória, unidade de armazenamento de memória. Vou ligar de novo a máquina virtual. Tá. O VMware não aceita a virtualização do contador virtual. Então vamos deixar só o que ele pede lá, o basiquinho. Bora ligar. Ele fala que ele não é. Vamos checar isso. Pessoal, vamos lá. O que aconteceu? A gente estava com aquele erro, né? E que ele estava me dando quando eu tentava ligar a máquina virtual e ele dizia que eu não estava conseguindo, mesmo habilitando aqui a função, né, de virtualização, ele estava dizendo que ele não conseguia inicializar porque esse recurso aqui não estava disponível nesse host. E isso era um problema. Afinal de contas, eu ativei o recurso e ele estava dizendo que não funcionava. E eu sei que o meu processador possui esse recurso. O que eu fiz? Um outro problema. Então aqui, de novo, a gente cai naquela coisa, da forma de pensar, procurar pelo erro. De cara, o que eu fiz? Fiz a busca do termo em inglês, e aí eu vou fazer aqui para vocês entenderem. Então o que eu fiz? Eu fiz essa busca aqui, né? Eu coloquei exatamente o erro que apareceu, e aqui eu já aproveito para enfatizar o quanto é importante, porque agora a gente tem esse recurso aqui, né? Que é quando você faz a busca,
O Google gera uma resposta, além dele fazer a busca nos links, às vezes ele gera para você, através do Gemini, ele gera uma resposta gerada por IA ali, né? E nesse caso deu certo, quando eu coloquei o erro e ele encontrou para mim a resposta e já trouxe aqui com a inteligência artificial qual que era a resposta. Então quando eu tentava inicializar a máquina virtual com o recurso que eu mostrei para vocês ativado, ele dava esse erro, né? O Intel VTX ou EPT não é suportado nessa plataforma. Ele fala que pode ocorrer quando a virtualização nested virtualization é aquele lance de virtualização aninhada que ele chama. E quando esse recurso está habilitado. E aí o que acontece? Ele fala para desabilitar o Hyper-V. E eu tinha o Hyper-V habilitado na minha máquina com Windows Pro. Eu utilizo o Hyper-V, utilizava nela para fazer testes e estava habilitado. O que eu fiz? Fui lá, desabilitei o Hyper-V e aí agora vocês vão ver aqui a máquina está iniciando normalmente. Então aqui, problema corrigido. Liga a máquina virtual, está configurado lá, né, o meu recurso de virtualização aqui, ó, está habilitado e ele estava dando erro, né? Agora não dá mais. E temos funcionalidade. Então aqui é só para vocês verem que eu estou ligando a máquina virtual e agora vamos acessar o painel dela aqui, criar uma máquina virtual dentro da máquina virtual que está rodando o Proxmox virtualizado, que vai ser o meu ambiente de testes aí. Então vamos lá para fazer esse teste pelo browser. Então aqui eu estou acessando o endereço que ele me dá lá, né? Ele dá um erro aqui de certificado, que é um certificado autoassinado, natural. E aí então nós conseguimos logar, root e a senha criada lá. Então ele vai dar o aviso de inscrição aqui e vamos criar nossa máquina virtual aqui. Vamos lá, botão direito, criar máquina virtual. Aqui seria o nó. Para cada máquina virtual eu posso colocar um ID para ela, né? Uma numeração. Então são conceitos um pouco diferentes. Vou colocar aqui o Windows 11. Recursos avançados. Inicializar durante o boot. Legal, aqui eu já posso configurar quando bootar o host para ele colocar essa máquina virtual para inicialização. Então aqui é o basiquinho, né? Eu vou usar um CD, um DVD. Eu vou usar um disco físico. O que é o meu disco físico aqui? Na realidade, é a minha máquina virtual, onde eu vou colocar a imagem dentro da minha máquina virtual. Senão eu teria que copiar um ISO lá para minha máquina virtual e isso ia dar uma canseira do caramba. Então vou pegar aqui, usar um disco físico. Dá para escolher o tipo de... Olha só, olha que coisa, né? Aqui são várias características e aqui é onde uma das coisas que eu costumo fazer, tá? Aqui a gente vai fazer um negócio bem básico em termos de configuração. Eu vou seguir os padrões aqui. Como eu não tenho muita experiência com Proxmox, eu tô vendo que ele me dá muito mais opções aqui, por exemplo, que um VMware SX ou que um Windows Server com Hyper-V, por exemplo. E com isso, né, eu tenho algumas práticas que eu adoto e que eu costumo recomendar, que é ir na documentação e verificar o que a gente pode fazer diante disso. Então eu gosto de saber para que isso é recomendado, então eu gosto de ir lá na documentação e saber, porque provavelmente vai ter alguma coisa aqui, alguma configuração para o tipo de hardware específico que eu estou fazendo, que eu costumo recomendar ou que vai ter ali um desempenho melhor. Então isso é o que eu costumo fazer. Tá? Então aqui eu vou no padrão, vou por dedução aqui. Ó, máquina aqui, máquina padrão, BIOS eu vou colocar o Wi-Fi, que é mais que ele fala, 45 GB, storage, tamanho do disco. Você pode escolher o tipo de CPU, ele emula o tipo de CPU. Aqui eu quero o mesmo tipo de CPU que é o meu processador. Depois eu vou consultar isso aqui na documentação. Next, memória, 2 GB, vou colocar como é o Windows 11, né? Finalizar, iniciar e vamos ver se eu consigo iniciar a minha instalação aqui do... Eu
eu resolvi fazer o seguinte, vou fazer diferente, vou dar uma encurtada nas coisas. Olha só, ele ligou aqui, ele me apresentou um erro, eu vou perder um tempinho para entender o que é esse erro, por que ele não inicializou, mas eu tô achando aqui que ele só não inicializou porque eu não estou dando o boot pela unidade correta. Deixa eu confirmar se é isso mesmo, que aqui ele está tentando dar o boot pelo disco, como o disco não tem nada de configuração, ele não tem nenhum sistema operacional, não tem nenhuma informação, ele está tentando dar o boot pelo disco que não tem nada, e aí por conta ele acaba dando esse erro aí. Mas legal. Ó, aqui, ó, pela ordem de boot, eu vou arrastar ele para cima aqui para ele dar o boot pelo CD-ROM. Vamos ver se ele reiniciar essa máquina. Dar um hard reset nela aqui. Gostei dos comandos. Achei bem interessante. Não, eu acho que ele não pegou. Deixa eu ver. Ah, tá. O meu disco não estava conectado aqui, o meu CD, tá? Então foi erro meu. Agora eu conectei o CD, o disco virtual aqui. Deixa eu dar um hard reset de novo. Agora é para ele inicializar o processo de instalação do Windows. E aí, vamos deixar... Ó, legal. Então aqui eu já consigo fazer a minha instalação do Windows. Então eu estou fazendo a instalação do Windows dentro de uma máquina virtual criada num ambiente de testes, que é um Proxmox rodando dentro de um ambiente virtualizado. Esse era o meu objetivo inicial, era o que eu queria. Então aqui, só vamos ver se ele vai começar a instalar o Windows aí, né? Eu esqueci que ele não está mostrando para vocês a telinha, então vou colocar a telinha aqui. Mas ele está inicializando para mim aqui a instalação do Windows na minha janelinha. Então ele deu certo, funcionou e era isso que eu queria, era isso que eu precisava para fazer os meus testes. Então eu consegui fazer a inicialização do Windows dentro de uma máquina virtual, rodando no meu ambiente virtualizado. Legal, eu não vou estender muito esse vídeo. Qual que era o objetivo? O objetivo era saber se eu conseguia criar esse ambiente. E aí, para um próximo vídeo, já fica isso. Vamos dar uma explorada nessa ferramenta, no Proxmox. E aí eu continuo a conduzir vocês nessa minha forma de pensar. Eu estou explorando uma ferramenta aqui que eu não tenho muito conhecimento. Cara, eu sei que é uma virtualização. O que eu faço para conhecer melhor essa ferramenta? Eu vou na documentação do fabricante. Então assim, eu me sentiria confortável em administrar um ambiente onde tem lá o Proxmox? Eu posso te dizer que em pouco tempo, sim. Eu me sentiria confortável em muito pouco tempo em administrar hosts com Proxmox, backup, saber criar um ambiente, projetar um ambiente. O que eu preciso? Eu preciso de algumas horas em contato com a ferramenta, em contato com a documentação do fabricante. Por quê? Porque eu sou um cara especial, eu sou super inteligente, eu tenho uma habilidade sobrenatural? Não. A minha habilidade, e essa sim é um diferencial, é uma característica, é a habilidade de pegar o assunto que eu não domino, me interessar por ele e dedicar tempo a ele da maneira certa. Então, o meu objetivo aqui, e o objetivo com o meu curso, né, para as pessoas que entram lá para o meu curso, é encurtar esse caminho para você, é ensinar você a forma correta de pensar. Obviamente que dentro do meu curso eu não vou ensinar todas as ferramentas do mundo para você, isso seria absolutamente impossível, né? Eu não teria nem tempo para gravar e você não teria tempo para estudar todas elas. Porém, o meu objetivo é ensinar você a forma correta de pensar. Então, isso que vocês viram aqui, na última aula, no último vídeo, né? Que foi uma aula. Eu ensino a forma de pensar correta e aqui eu apliquei os meus pensamentos. Você vê, eu tive um erro, então eu procurei te mostrar como que eu penso quando eu tenho esse tipo de erro. Qual que é a minha primeira fonte, onde eu busco as minhas informações. E é isso, eu espero que na próxima a gente fala de Proxmox, né? Vou dar uma explorada na ferramenta, vou fazer testes e aí a gente pode ver isso juntos. De repente passa a ser uma ferramenta que eu passo a usar com mais frequência aqui. Mas é isso. Obrigado se você ficou até aqui. Se inscreve aí no canal, dá um joinha no vídeo para ajudar e não esquece de comentar aí embaixo. O comentário, a crítica, né? Ele faz a gente
pensar de outra forma, faz a gente revisar. Eu tenho um objetivo aqui, que é ajudar você, que é caminhar junto com você nessa jornada para você se tornar transformar a sua forma de atender o seu cliente, para você capacitar você, melhorar o teu nível de skill. Esse é o meu objetivo com esse canal, com o conteúdo que eu faço aqui. Então, para eu saber disso, eu preciso do teu feedback. Então escreve aí embaixo o que você precisa, o que você quer saber e se isso aqui te ajudou. Valeu, até a próxima.